Oiê! Olá, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar a nossa live, as lives que eu faço todas as terças e quintas nesse horário, cujo tema é desenvolvimento nos esportes com a utilização de técnicas de respiração. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Pessoal vibrante, eu sou a Rô de Castro e desenvolvo esse trabalho já há várias décadas. Eu acho que eu não vou mais falar quantas não, porque é muito tempo, gente. O tempo passa rápido, mas enfim, vou falar. Essa parte, esse trabalho de desenvolvimento da capacidade pulmonar, entre outros desenvolvimentos, porque esse não é o único objetivo, eu já desenvolvo há 4 décadas, mais ou menos. Porém, o curso que eu ensino, ele tem umas 3 décadas que eu comecei a desenvolver, elaborar e desenvolvi um tipo de treinamento bem legal e é isso que eu apresento aqui, porque esse universo das técnicas de respiração é muito abrangente e tem pano para manga. Hoje eu tenho um convidado especial, que é um aluno, amigo, já de alguns anos também. E Anderson, vou ter que te entregar. Anderson Rangel, surfista do Espírito Santo, ele vem conversar com a gente. Anderson. Eba, não vou ficar falando sozinha, pessoal. Vou ter um amiguinho aqui. Ei, Oi, Anderson. ei, Tudo Rô, boa bom? tarde. Boa Tudo bem, e você? tarde. Eu estou bem. Então, prontos? Todos prontos? Tem um pessoal chegando, a Lu, Luciano, bem-vindo. Vi que o Walter já está a postos. Cronos, Movis, Nuno, seja bem-vindo. E vamos conversar sobre técnicas de respiração e sobre a vida também, já que respiração é uma das coisas que a gente precisa muito para estarmos vivos. E vamos ficar muito mais vivos com os nossos treinos. O Anderson já pratica há um tempo, né, Anderson? Conta aí pra gente um pouco da sua história relacionado com o esporte e como você descobriu essas técnicas, quando você começou a praticar, qual foi assim a diferença que fez? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Boa tarde, Rô, boa tarde a todos. Primeiro, eu só queria dizer que é um prazer, uma honra para mim estar aqui fazendo essa live com você hoje. Você é uma pessoa que, assim, a gente já tem essa amizade, esse carinho, esse companheirismo já tem muito tempo nessa parceria. E tem 16 anos que eu pratico. Vou começar então lá desde o início. Na época que, há 16 anos atrás, eu competia profissionalmente no surf e vinha buscando algo mais, algo que eu pudesse melhorar minha performance dentro do esporte. E uma viagem para Saquarema, para treinar para o surf, eu encontrei a sua escola. Você não estava lá ainda na época, né? Mas eu cheguei até você e foi muito legal. Assim, eu conheci o seu trabalho e me interessei, e logo em seguida eu fiz um curso e aquilo, assim, foi um divisor de águas na minha vida, como atleta mesmo, porque foi algo que mudou muito. O principal, eu ficava muito ansioso e muito nervoso durante as baterias. As baterias geralmente duram 15 minutos, ou profissional 20 minutos. Hoje em dia 25, mas na época era 20 minutos. E aqueles 20 minutos pareciam que era uma eternidade. Eu saía da água exausto,
muito cansado. Parecia que eu tinha ficado 1h30, 2 horas remando o tempo inteiro. E isso foi uma grande diferença que eu comecei. Logo que eu comecei a praticar, eu percebi que a minha energia aumentou muito e eu comecei a administrar melhor essa situação. E aí eu utilizava mais as técnicas um pouco antes das minhas competições, um pouco antes dos treinos. E aí um dado momento me deu aquele estalo que eu falei, para que eu vou esperar chegar nesse nível, né, de ansiedade, de estresse, para eu poder utilizar as técnicas? Eu lembro que quando eu pegava a camisa de lycra, para poder entrar na bateria, meu coração acelerava, aí eu sentava e fazia umas técnicas respiratórias e tal, para dar uma aliviada. Eu falei, se eu começar a fazer isso diariamente, constantemente, eu nunca vou deixar chegar nesse nível. E aí isso assim foi uma das coisas que mais mudou e que fez uma diferença muito grande. Essa administração desse estresse antes, durante e depois. Porque dá para fazer durante, né? Dá Dá para para fazer utilizar durante. as técnicas. Você está numa bateria, se a pessoa tiver um momento de lucidez, digamos, para durante a espera, porque é difícil, né? Fica muito apreensivo nos momentos das competições. Mas se ela tiver um momento assim de lucidez, consegue, durante as esperas, fazer o treinamento. Não sei se foi isso que você disse. Você começou a usar durante as competições, dentro É, d'água ou na não, areia? isso, comecei na areia. Quando eu pegava a camisa de lycra, esperando os 10 minutos, 15 minutos que antecediam as minhas baterias, né? Eu já ficava ansioso, coração acelerado, e aquilo ali, meu gás, minha energia já minava. E aí, quando você entra no mar, você ainda está lá para alguns jurados te julgarem, né? Então, você ainda ficava mais nervoso ainda. E aí, quando eu comecei nesse momento, que antecedia a minha entrada no mar. Depois, aí eu fui aprendendo novas técnicas, né, para aumentar a minha energia e tal, e eu comecei a utilizar essas técnicas durante a bateria também. Então, Dentro primeiro, d'água. dentro Dentro d'água, eu d'água. estava lá, fazia uma respiração acelerada para dar um gás maior, ou então, quando eu ficava um pouco ansioso, geralmente, quando eu pegava uma onda, vinha até a beira, que eu tinha que voltar, e o tempo é muito rápido, né? 15 ou 20 minutos passa muito rápido. Eu voltava naquela ansiedade, o coração acelerado, e eu percebia que eu ia gastando muita energia naquele momento. E aí, com o treinamento diário, eu comecei a perceber que aquilo começou a fazer diferença. Eu não chegava mais a ter esse pico de ansiedade antes da bateria. E muito menos durante a bateria, porque eu já mantinha aquela respiração, aquele treinamento durante. É interessante o pico de ansiedade, né? Porque tem níveis de adrenalina e até um certo nível pode ser produtivo. Acima desse nível começa a ser desgastante, estressante. Mas uma coisa que eu percebi quando eu era demonstradora, não era uma competição, mas eu estava ali diante de um público e tinha que dar tudo certo, né? Eu treinava bastante para dar tudo certo, mas fica aquela interrogação: será que vai dar tudo certo? E naqueles momentos que antecedem a entrada no palco, são momentos de adrenalina, não tem como. E mesmo pessoas muito experientes, e eu ouço falar que pessoas que estão acostumadas com palco, pessoas que trabalham com teatro, aquele momento que antecede o início do trabalho, tem uma expectativa, ele é adrenalizante. Só que tem níveis. Tem um nível que é bom, que, como eu já tinha uma certa prática, chegava num nível que no momento de eu me apresentar, eu colocava toda a energia ao máximo. Então era uma energia extra para eu dar o máximo, e esse máximo era além do meu treino. Isso que era interessante. Eu sempre alcançava níveis de nada, né? Então esse nível de adrenalina eu percebia que era produtivo.
Agora, o nível de adrenalina muito elevado esgota, e já, é isso que você falou, né? Já entra meio que se sentindo esgotado, exaurido, rouba energia mesmo. E era essa energia que eu sentia. Eu ficava assim, com um pico de adrenalina tão grande que eu não conseguia controlar, gerenciar aquilo. E aí eu não conseguia dar o meu melhor, não conseguia mostrar tudo aquilo que eu tinha treinado, tudo que todo o trabalho que eu tinha feito antes eu não conseguia mostrar naquele momento, pela ansiedade, pelo nível de adrenalina e de estresse também. Só que isso é interessante que você falou. Hoje a gente ainda fica nessa adrenalina, só que agora é uma adrenalina que ela é controlada e a gente consegue dar o nosso melhor. Às vezes a gente consegue até ir além do que a gente imaginava que poderia durante a competição, vai até melhor do que você vai nos treinos, porque você consegue estar ali num nível de concentração, de foco e direcionando a sua energia exatamente para aquilo que você precisa naquele momento. E essa era a sua maior dificuldade antes de começar a praticar? O que você sentia de maior dificuldade era exatamente isso, se sentir excessivamente adrenalizado e estressado e ansioso durante as baterias. Teve alguma coisa além, alguma coisa a mais que você percebeu em termos de mudança, de você conseguir driblar ou transformar uma determinada dificuldade? Isso eu acredito que foi o principal, porque essa mudança foi muito brusca, foi muito grande, sabe? Depois as pessoas vinham me falar assim, é porque eu melhorei muito a minha competição, a minha forma de competir. Às vezes eu competia com pessoas que eram, teoricamente, tinham mais técnica do que eu, eram melhores do que eu, e eu conseguia ir num nível que eu conseguia ganhar deles, eu conseguia ser... Isso foi o principal. Mas eu acho que mudou totalmente a minha vida, assim, interfere em tudo, né? Não só no meu esporte. Quando eu busquei especificamente para os meus treinos, para o esporte. Depois eu percebi que isso era um estilo de vida. Inclusive no seu livro mesmo, né, Respiração Total, tem logo na introdução do livro ali, eu acho muito interessante uma frase que você disse assim que respirar é viver, né? E respirar bem é viver bem. Agora, quando você respira com plenitude, amplamente, aí você consegue viver plenamente. Eu acho que é Uhum. isso. A principal mudança foi essa. Hoje eu acho que eu vivo mais plenamente porque respiro melhor. São níveis. Ou nos mantemos naquele nível que seria o lugar comum, ou vamos avançando, subindo de níveis. Mas o interessante é que é uma coisa muito interna, né? De cada um consigo. É muito mais interno do que externo. E se nós temos um potencial e se existem técnicas para aumentar esse potencial, por que não usá-las? Com certeza isso vai refletir em tudo. E é exatamente isso. É avançarmos para níveis fora do comum. E aí teremos um desempenho fora do comum. E E o o que é mais incrível legal... fala. Desculpa te interrompi. O mais incrível é que é tudo de graça, está acessível a qualquer pessoa. Pois é. E a maioria das pessoas não usam, não Não sabem, conhecem. não conhecem. Não conhecem, ou esse tipo de trabalho é mal divulgado também, é mal interpretado, mas eu acho que a maioria não conhece, ou muita gente pensa que é uma coisa chata, né? Eu já até comentei em outras lives, vou ficar ali fazendo exercício de respiração, que coisa mais chata. Então, o Marconi O está Marconi, falando meu mestre primo. Rangel. Meu primo. Você não devia ter Legal, falado. já vi várias pessoas aqui, vários amigos aqui que já entraram, várias pessoas, muito legal. Eu E saí você... mandando aviãozinho para todo mundo. Galera, pessoal, manda aviãozinho aí também para todo É mundo. verdade, manda esse aviãozinho aí, avisa todo mundo, quem pratica esporte, quem
quer melhorar a respiração, porque tem muitas aplicações dessa nossa ferramenta. E uma coisa também, Anderson, quando a gente faz a respiração que nos mantém mais focados, quando a gente está focado, esse temor, por exemplo, com uma banca examinadora meio que se dissipa, né? Vai existir, porque tem alguém ali te observando e anotando tudo, né? Cada detalhe. Então, dá um certo constrangimento, mas não incomoda tanto quando o atleta fica focado nele mesmo, no seu momento, no seu desempenho, naquele exato momento. E numa hora da competição, quando é tudo ou nada, parece que desaparece o que está em volta. Não sei se você percebe isso. Fica o foco só no atleta, no praticante, só naquele instante mesmo. E quando a pessoa tem consciência disso, aquele instante é bem aproveitado, né? A pessoa dá tudo e não se importa com se tem uma plateia, se tem uma banca examinadora. O foco é naquele esporte, naquela atividade que está fazendo naquele momento. Aí diminui o temor. Quando eu consigo alcançar esse nível de foco, de concentração, é quando eu consigo dar o meu melhor. Eu consigo perceber isso bastante. Até eu me lembrei, você falando isso, eu me lembrei quando eu fui apresentar para uma banca pela primeira vez, que foi quando eu me formei na faculdade. Fui apresentar uma monografia. Eu tinha estudado pra caramba, eu sabia tudo, eu fiz a monografia, eu sabia tudo. Mas eu travei, literalmente eu travei, não consegui, eu acredito que eu não consegui mostrar nem 50% do que eu poderia naquele momento. E aí hoje, não só nas competições, mas também nas aulas que eu faço com você, né? As pessoas, acredito que muita gente que está aqui vendo não sabe, mas assim, nós temos provas, temos bancas também que precisamos. E hoje é muito mais tranquilo para mim. Eu estudo, me preparo e quando eu chego lá que eu tenho que apresentar para uma banca, claro que vem aquele nervosismo, aquela ansiedade, mas é naquele nível que você falou no início, é bem mais tranquilo, eu consigo administrar, ainda consigo ir além. Mas é difícil, não é sempre que eu consigo alcançar esse nível de foco e de concentração que você falou, quando a gente consegue desligar de tudo que está em volta. Até mesmo porque nas competições de surf, é um circo que está ali montado. Palanque, os juízes, a torcida na praia, os amigos, as pessoas, os seus adversários, as pessoas ainda surfando do seu lado. Então, é muita coisa acontecendo. E realmente, quando eu consigo me desligar de tudo isso e falar, vou só aqui me divertir e vou surfar, é quando eu consigo fazer minhas melhores apresentações. É muita pressão, né? É muita pressão. Mas essa questão da apresentação, quando você se formou da sua tese, foi isso? Isso. Que você não conseguiu se expressar da maneira como tinha se preparado. Isso é o medo, né? O medo de falar em público, o medo de se Sim. expor, que é o primeiro ou segundo medo. Eu acho que ele não... Algumas pessoas consideram que as pessoas têm mais medo disso do que da morte. Eu acho que não. Acho que depois do medo da morte é esse. É o medo de falar em público. E quando vem o medo, trava, né? Trava tudo. Aí não é como a adrenalina, que até um certo nível ela é produtiva. Ela, até um certo nível, pode ser um impulso, pode-se usar essa energia como um impulso para fazer melhor. Não, o medo ele trava. E medo tem que trabalhar, né? E a gente trabalha também com as técnicas de respiração, pela observação, pelo autoconhecimento. Eu já falei bastante disso também em outras lives. Mas é um medinho, né? Medo de falar em público, um medinho nas competições de fracassar. Não é nem assim
pelo fato de não ganhar, né? De sentir uma frustração, de sentir que fracassou, que não conseguiu. E aí eu acho que a técnica de respiração também pode favorecer isso, no sentido de administrar melhor as emoções, como você falou. Mas aí você conheceu essas técnicas, aquela vez que veio para Saquarema, eu estava em viagem, né? Aí você veio com os amigos para treinar e caiu de Sim. paraquedas no meu espaço. Eu já tinha tido um pequeno contato, assim. Eu já tinha lido um livro do sistematizador, e aí quando eu cheguei, que eu vi o seu espaço, vi aquela placa com o nome, eu falei, nossa, é aqui que eu quero ficar. E ainda tinha uma pousada, né, que era a pousada dos seus pais. Eu falei, não, tá tudo aqui, vou ficar aqui. Convenci meus amigos a gente ficar lá. E aí, na época, eu conheci a pessoa que estava com você, que estava trabalhando, te ajudando lá. E ela também achou muito interessante o fato de eu já ter lido um livro, já tá. Eu praticava sozinho, tinha 2 anos que eu praticava sozinho com um CD e na época era CD, né? E com o livro atrás, no final do livro tinha assim algumas técnicas, demonstrando algumas técnicas, e eu praticava aquilo ali sem saber se estava fazendo certo ou não. Não sabia se realmente eu estava no caminho. Isso é sinal de que você gostava mesmo, né? 2 anos praticando sozinho. E aí Verdade. caiu, chegou aqui, você nem sabia que existia o meu espaço nem nada. De repente, oh, oh. E justamente, olha que legal, hein? O espaço que ensinava o The Rose Method. Né? O The Rose é o Exatamente. sistematizador. Que interessante. E aí e foi engraçado porque eu lembro assim essa memória eu tenho muito forte. Eu fui numa livraria comprar livros, né? Eu me formei em direito na época, né? Fui comprar livros de direito, eu estava estudando ainda. E aí cheguei lá, tinha um livro do De Rose que me chamou muita atenção, por ele ser um livro muito grosso, grande, e, e o livro era cheiroso, ele tinha cheiro. Ah! Aí eu falei, nossa! E o livro parecia ser um livro muito completo. Eu sentei lá na livraria, comecei a folhear o livro, comecei a folhear, eu falei, nossa, eu preciso desse livro. Eu não tinha dinheiro nem para comprar os meus livros que eu precisava na época, e acabou que eu comprei todos os livros, comprei aqueles, comprei o livro do De Rose, e aí comecei a estudar sozinho. E aí quando eu te encontrei, quando eu vi a placa, eu falei, nossa, é aqui que eu quero ficar. Cheguei em casa. Isso é sintonia. Perguntaram, e essa tal da sincronicidade? Gente, eu não entendo muito disso, não. Eu acho até meio, um pouco engraçado. Né? Não sei, não entendo. Eu acho que pode haver uma sintonia, sim. Eu consigo entender melhor dessa forma. Como nós somos, no nível mais sutil, primeiro nós somos feitos de água, né? Mas no nível mais. Nem é tão sutil, nível físico, somos feitos de átomos, átomos, moléculas, enfim. Mas essas mínimas partículas de energia que compõem o corpo e nos compõem, tem ali uma frequência. E para mim fica mais claro, mais fácil de compreender que esses encontros assim têm a ver com a frequência. Então o Anderson estava numa frequência semelhante à minha e às pessoas que estavam aqui, ao trabalho que a gente desenvolvia e pum. Veio a anteninha ligada, a anteninha trouxe até aqui. Exatamente. Comigo e com o De Rose foi algo semelhante também. Acho que eu falei sobre isso na minha história, lá na primeira live, na estreia das lives. A minha estreia nas lives é bem recente, né? E eu contei isso, que eu projetei mentalmente o que eu queria exatamente, porque eu lia sobre isso, sobre o poder do subconsciente. Aí eu fiz um projeto mental, foquei naquilo e foi incrível como veio um pacote assim. É louco isso, né? Às vezes assusta, mas não, nem tanto. Mas impressiona, porque a maneira como eu cheguei no espaço do De Rose, nossa,
Era exatamente isso que eu queria. Exatamente isso que eu tinha imaginado e sem conhecer coisa alguma. Foi da maneira que eu queria para mim, o tipo de trabalho que era desenvolvido ali e que, por acaso, era um trabalho muito raro no Rio de Janeiro naquela ocasião. Mas é isso, eu acho que é a frequência, né? E eu me identifiquei tanto, e você também, você já tem aí uns quantos anos? 16. 16 aninhos praticando, estudando e se formando comigo. Naquela época eu nem conseguia ainda, não tinha nenhum conhecimento sobre essas mentalizações, sobre mentalizar aquilo que a gente quer e tal. Você falou isso, eu me lembrei que em 2018, quando eu, quando eu fui campeão estadual aqui no Espírito Santo, na minha categoria, aí uma conversa com um amigo, com um grande amigo, aí ele falou, aí eu falando sobre mentalização para ele. Aí ele falou: "Ah, então você ganhou". Ele falou meio que brincando. "Então você ganhou os campeonatos fazendo mentalizações?" Aí eu falei: "Eu não ganhei só fazendo as mentalizações, mas as mentalizações foram essenciais, porque eu mentalizava exatamente aquilo que eu queria. Quando eu encontrei você, o seu espaço, eu simplesmente eu estava vibrando nessa frequência, eu estava buscando algo que me trouxesse isso, né? E aí depois que eu já pratico há um tempo, hoje em dia eu mentalizo tudo que eu quero, tudo que eu preciso, que eu acho que eu quero me conectar, eu visualizo exatamente da forma que eu quero ver realizado. E funciona É, bastante. funciona, é muito impressionante, muito. Eu tenho várias experiências, vários exemplos no decorrer da minha história, começando pelo encontro com o professor De Rose, a chegada no espaço dele, como muitas experiências no decorrer da vida impressionantes. Eu mesmo me impressiono, apesar de eu compreender como isso funciona. Eu falei, caramba, gente, não é que foi mesmo? Então, é incrível. Incrível que nós temos ferramentas que estão escondidas. E sorte nossa que conseguimos descobri-las, né? E usá-las. Porque elas estão escondidas, estão fora de uso. Elas foram tão bem escondidas que as pessoas acabam procurando no lugar errado e não encontram, né? Procura fora e tá dentro, né? Tá dentro, é só voltar para Tá, dentro. tá tudo ali dentro. Anderson, me diga uma coisa. Fale sobre as dificuldades que você teve e se teve com relação às técnicas de respiração, quando você começou a praticar. Você achou... Você teve alguma dificuldade? Deixa eu só dar um salve aqui, que as pessoas estão falando aqui, Rô. Só dar um alô aqui pro Renato Coutinho, ele me chama de rival, mas ele é o meu Eu tô... algoz. Ah, Ele é um rival dos caras, lindo. ele é o cara mais que ganhou mais campeonatos que eu conheço na vida, ganhou mais do que o Kelly Slater. Aí tem outro aqui, o Sério? Paulo. Sério, aqui no Espírito Santo esse cara ganha tudo. Tem o Paulo aqui também, que é um bodyboarder. A Rô também é bodyboarder, pessoal. Para quem não sabe, a Rô também pega onda de bodyboard. E o Paulo, ele é um cara também incrível. Ele pega altas ondas aqui, nessas ondas gigantescas que tem aqui no Espírito Santo. O Duduzinho, que é meu amigo e me ajuda nos treinos, ele me treina. Em 2018, quando eu fui campeão, ele foi fundamental nisso. Que E, nossa, legal. desculpa, gente, tem muita gente aqui, muita gente aqui. Não deu, não, Aloha. talvez eu esqueça de alguns, mas está todo mundo aqui. Ó, a Paola, minha prima, acabou de mandar um abraço. Mas então, voltando aqui à sua pergunta, eu acho que eu não tive tanta dificuldade por eu já ser atleta, já estar no mar. Então, para mim foi um. Eu não me recordo, apesar de que já tem muito tempo também, mas eu não me recordo muito das dificuldades no início. Porque assim, eu estava tão engajado, com tanta vontade de aprender aquelas técnicas. Como eu falei, na época eu vi que o Kelly Slater utilizava essas técnicas e tinha um outro atleta também que era campeão que utilizava. Eu falei, esse negócio deve ser bom.
Isso vai me trazer um quê a mais do que eu preciso. E aí eu comecei a praticar, e aqui no Espírito Santo não tinha. Eu até cheguei a Aham. procurar, busquei, aqui no Espírito Santo não tinha. Até tinha, mas o que tinha não bateu, não sintonizou, como você falou. E aí eu continuei procurando até que eu encontrei, por esse livro mesmo do professor De Rose, eu já consegui assim abrir um leque na minha vida, na minha mente, assim, de muitas possibilidades. Era algo novo que eu estava conhecendo que eu não imaginava nem que existia, porque eu percebo que muita gente vem buscar, mas já tendo algum paradigma, já imaginando que é alguma coisa. E aí quando chega, vê que é outra coisa. Eu não pensava em nada, eu simplesmente vou procurar para saber o que que é. E aí eu me identifiquei de uma forma que eu falei, nossa, isso não tem como eu não fazer mais isso. Então você nunca teve dificuldade nas técnicas de respiração, sempre gostou de fazê-las. Sempre gostei muito. É que eu no início eu tive dificuldade e eu pratiquei natação durante vários anos, Ah, que bem no legal. início, mas aí aceitei o desafio, eu tive a curiosidade de avançar no processo e de conseguir experimentar aquilo que eu estava lendo nos livros, que para mim era muito impressionante. Então eu me empenhei mais, só que eu tive dificuldade, não foi muito fácil não. Que bom. E você gostou logo de cara. Logo de cara. Logo de cara foi. É porque os efeitos foram tão instantâneos, foram tão rápidos, que eu acredito que, com certeza eu tive dificuldade, mas as dificuldades não foram difíceis de ser superadas, porque eu só Aham. precisava treinar, era só praticar, treinar. E como eu estava treinando sozinho, foi no meu momento, e eu estava fazendo o que dava para fazer, e foi bem tranquilo. Para mim foi bem tranquilo. Depois para mim foi também, foi no início, bem no início. Mas a vontade de realizar, de avançar é maior, né? Porque eu sei de pessoas que passaram pelo meu espaço, algumas que não suportaram o treino respiratório, mas é muito da natureza da pessoa. Mas tem que respirar por aqui, respirar por ali. Possivelmente, essas pessoas que apresentaram essa questão não tinham interesse nesse desenvolvimento. Então, não estava afim de fazer a técnica. E por isso não se desenvolve mesmo. E algumas têm tem mais interesse na parte física do que na parte, que também é física, mais interesse no bem físico, isso eu mencionei na última live, do que nessa parte mais sutil, que é a respiração, que é usar só os pulmões, que é uma coisa totalmente interna, né? Você vai para os órgãos internos. Ninguém se liga muito, né, em cuidar dos órgãos internos. Se liga sim no resultado que vai dar na musculatura e poder fazer aquelas posições, né, mas para o corpo mesmo, como uma atividade física. Mas eu notei assim, pessoas diferentes, com interesses diferentes, algumas que não têm interesse em desenvolver a respiração, não tem interesse, não vai avançar mesmo, né? Não vai passar dessa fase de transformação, que é o que estão perdendo, Verdade. Eu né? perdi um pedacinho só do finalzinho que você falou aí, deu uma travadinha aqui para mim, mas o contexto geral eu peguei. Eu tenho vários amigos, assim, conheço algumas pessoas também que praticam essas técnicas, e realmente tem muita gente que não se identifica, que não gosta. Eu acho que foi aquilo que você falou de frequência, de estar na mesma frequência, porque
quando eu busquei, eu encontrei com você e você tem um livro que fala sobre isso, que ensina, então você é expert. Existem várias técnicas, né, dentro do acervo do The Rose Method, e as técnicas respiratórias, ela é uma delas e é uma das que eu mais gosto, que eu mais me identifico, então eu encontrei a pessoa certa. Porque você no seu livro, ele tem muitas técnicas, tem um acervo muito grande e são técnicas muito simples. Eu não vejo dificuldade nenhuma para poder executá-las. O professor Walter É, Figueiredo fez uma pergunta aqui, Rô. O eu Walter, vi, Valtinho, perguntou Valtinho. quantas horas por dia ou da semana você treina essas técnicas respiratórias. Então, no começo, né, eu tinha um horário para parar para treinar. Hoje, como eu já pratico há um tempo, eu digo que assim, se for um treino assim, vou sentar para fazer exercício respiratório. Eu faço isso 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Mas eu faço isso o dia inteiro, porque agora eu presto atenção na minha respiração o tempo todo. Quando eu não estou prestando atenção na respiração, aí já vem aquele estalo, peraí, vamos ver como é que está a sua respiração. Já começa a ser um treino, já é um treino. Só de levar a consciência para a respiração, eu já vejo como treino. Aí ele me perguntou como é a minha rotina de treino hoje. Hoje eu já não estou mais assim tão focado. Eu não sei se ele perguntou minha rotina de treino do surf ou das técnicas respiratórias. Depois você manda aí o complemento, Walt, por favor. Mas assim, com o surf, eu eu treino bem menos hoje em dia, não é o meu foco. Hoje eu não tenho mais pretensão de continuar, eu participo de competições ainda, mas hoje em dia é mais para me divertir, para encontrar os amigos, para rever os amigos. Mas as técnicas respiratórias, a minha prática, eu faço todos os dias, 2 vezes por dia. Às vezes uma vez só por dia, mas em alguns dias eu faço 2 ou 3 vezes por dia. Mas é como eu falei, a respiração, ele complementou aqui, minha rotina de treinos das técnicas do The Rose Method. Eu faço aula com a Rô quase todos os dias, né? Só não faço aula final de semana, e na segunda-feira que ela não está dando, o Walter é que dá aula na segunda-feira, porém eu não consigo conciliar o horário dele com o meu trabalho, na segunda. Os outros dias eu treino todos os dias. Todos os dias eu faço aula e também faço meus treinos individuais, principalmente quando eu vou surfar. Antes de surfar, eu sempre faço um treinozinho de respiração e faço algumas técnicas corporais. É isso aí, todos os dias. Transformou no hábito. Tem que ser isso. Perguntaram aqui, a Jana perguntou aqui, Jana ou Janari, não sei, desculpa se eu falei errado, perguntou qual é o nome do livro. O livro Respiração Total, da Rodi Castro, minha professora querida. E esse livro super indico para todo mundo. E se for meu amigo e quiser o livro, entre em contato comigo depois que eu consigo fazer o livro chegar até vocês. Anderson, me diga uma coisa, se com a prática, se você se surpreendeu com os resultados, porque você tinha uma intenção no início que era a respiração, melhorar por causa do surf, se você percebeu que no fim o saldo foi mais positivo do que aquilo que você poderia prever. Entendeu a minha pergunta? Entendi, entendi. Até hoje eu me surpreendo. Eu me surpreendo todos os dias, porque quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que eu ainda não sei nada, que eu tenho muito para aprender e que eu estou no caminho certo. Então, sempre é muita coisa, é um acervo muito grande. E assim, é engraçado, porque a gente fala que é um acervo muito grande, mas se eu continuar fazendo as técnicas mais simples, mas se eu mantiver essa periodicidade, fizer sempre com disciplina, os resultados são inimagináveis. Como eu falei, eu comecei querendo melhorar a minha performance no surf.
de repente, eu percebi que aquilo melhorava a minha vida. Eu conseguia fazer uma gestão melhor das minhas emoções para o meu relacionamento, para o meu trabalho, né, para tudo. Para tudo. Eu consigo. É até difícil mensurar, porque isso virou um estilo de vida. Hoje em dia eu não consigo mais viver sem fazer essas técnicas. E a gente quer ensinar isso para tudo. Tanto é que estou fazendo a formação com a Rô para poder dar prosseguimento a isso e um dia poder também ensinar isso para todo mundo. Esse é um vício bom, né? Exatamente. A gente conversando, e enquanto que tudo isso é muito prático, estamos conversando sobre técnicas que a gente só consegue saber até onde isso chega, como funciona na prática, quando se faz de verdade, né? No dia 23 de setembro, a partir das 19 horas, quinta-feira que vem, eu terei uma aula aberta, todos estão convidados, é gratuito, as informações estão na bio e nós vamos fazer na prática. Então, para quem não conhece, ou talvez não conheça mesmo, porque muita gente faz exercício de respiração, imagina que seja aquilo e ponto. Tem muitas possibilidades, inúmeras possibilidades de treino, muitas aulas diferentes que a pessoa pode fazer durante anos até. Então, tem possibilidades de combinações, resultados. É bem provável que mesmo quem pratique as técnicas não conheça de fato, e não conhece todas, isso eu tenho certeza. Então, dia 23, que é uma quinta-feira, próxima quinta, a partir das 19 horas, todos convidados. Pega a informação na bio e nos encontramos lá novamente. Que oportunidade, hein, Mas é pessoal? isso, Meus Anderson. amigos que estão aqui ouvindo, pessoal, isso é uma oportunidade. Essa prática, com certeza eu estarei lá, estarei presente. E é uma aula imperdível. Acho que todo mundo deveria colocar o sininho aí, colocar para poder ser ativada a notificação, porque a Rô é incrível. Eu sou suspeito para falar, mas assim, ela tem uma bagagem muito grande, um conhecimento muito grande. Eu não vou falar quanto tempo que ela tem, porque ela já falou no início, né, que já está cansada de ficar falando, quanto tempo ela tem de prática. Mas assim, ela tem uma bagagem incomensurável, sabe, sobre isso. Então, a pessoa certa, e tenho certeza, ela falou que acredita, eu tenho certeza que até as pessoas mais experientes vão se surpreender, porque vão fazer técnicas ali que não conhecem, que não sabiam que existia. E Anderson, eu me lembrei que você se formou em Direito. E teve uma época que Sim, você trabalhou numa penitenciária. sim, Devia ser uma loucura. foi uma Imagina a loucura. mudança. E foi na época, Rô, que eu É, tem que tinha estar. comprado esse livro do De Rose, e foi na época que eu mergulhei nos estudos meus desse livro. Então, assim, foi uma loucura, porque eu trabalhava lá dentro, ao mesmo tempo eu queria ajudar todo mundo e eu absorvia uma energia muito grande de todo mundo. E aí foi o primeiro start que eu tive com as técnicas, foi esse, porque eu tinha acabado, recém-formado, tinha um ano e meio que eu estava formado, estava trabalhando lá dentro do presídio e estudando, praticando bastante. E aí eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. Eu não estou no lugar certo, eu não vou ser feliz fazendo isso. Então já foi um insight que eu tive, assim, um momento de lucidez, e eu tenho certeza que foi uma decisão, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. É ótimo, Anderson, é ótimo tê-lo, né? Você sabe disso, né? Que eu busco pessoas que estejam identificadas. Eu não busco o universo inteiro, a humanidade inteira, mas aquelas pessoas que realmente estejam identificadas com o trabalho e que tenham afinidade,
estejam de coração aberto para o conhecimento e gostem da prática e pratiquem, estudem. É isso que eu quero. A gente já está junto nessa faz um tempo. Você é um cara muito legal que passa. Você é conhecido no Espírito Santo, né? Uma referência no esporte, muita gente te conhece e você passa esse estilo de vida sem precisar falar sobre isso. Você é um exemplo. Isso é muito bom para os teus amigos, para as novas gerações. É muito importante, né? No fim, você fez uma escolha sensacional e que favorece muita gente, melhora a vida de muita gente. Então, Obrigado, Rô. Fico você e muito eu também, né? feliz. Esse é o nosso trabalho. Fico muito feliz, lisonjeado Então, dessas palavras. A recíproca é muito verdadeira. A Patrícia agora mandou um e coraçãozinho aqui. você. Minha namorada entrou aqui, mandou uns Aí a minha beijinhos prima aqui. passou por aí, não sei se ela tá. Minha prima Beth passou por aqui. Que E sim, a gente legal. se encontra, né, com os Muito familiares, bom, os muito bom amigos, isso. as As pessoas pessoas. É queridas. verdade. Verdade. Então, Anderson, acho que você tem algum recado a mais para mandar para a galera? Bem, Algo que primeiro você vou gostaria lembrar de de dizer e novo. não disse? Não, vou lembrar o pessoal, na próxima quinta-feira, essa aula aberta da rua, imperdível, às 19 horas. Estarei lá. E é totalmente free, então, galera, imperdível. E, e na verdade, assim, foi uma coisa que a gente conversou durante a live, e aí eu lembrei disso agora, porque as pessoas muitas vezes buscam essas técnicas no momento quando ela está precisando, talvez por uma ansiedade ou por alguma coisa, e aí às vezes ela não consegue vivenciar e experienciar aquilo muito bem. Ou até consegue, e aí quando eu estava muito ansioso, fiz uns exercícios respiratórios, melhorei minha ansiedade, eu vou parar. Então fica num nível muito superficial. Então, se você conseguir praticar antes de você precisar, né? Não sei se essa seria a melhor forma, eu acho de me expressar, mas eu acho que seria mais interessante para você realmente experienciar essas técnicas e realmente saber o potencial que você pode chegar quando você começa a praticá-las. Porque eu percebo que a gente fica muito no superficial. Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, a muita coisa, e acaba que a gente conhece um pouco de tudo. E a gente não fica sabendo muito de uma coisa só. Então, essa seria a dica que eu dei para as pessoas. As técnicas respiratórias, a respiração é algo que está ali, todo mundo tem, é necessário para a gente viver. Então, se a gente pudesse dedicar um pouco mais a elas, uma pequena parte do dia, acredito que se a pessoa se dedicar 15 minutos por dia a fazer um treinamento desse, ela vai mudar a vida dela. Nossa, é um excelente treino. 15 minutos por dia é top. Isso mesmo, Anderson. É muito, né? Muito obrigada Eu que pela sua agradeço. presença. Eu falei assim, você falou Pela 15 sua minutos, eu presença, pela falei, sua participação. eu que agradeço, 15 Rô, eu que minutos é um agradeço. tempo muito bom. É. Vamos treinar, né, pessoal? Vamos desenvolver esses recursos que estão escondidos, vamos aumentar o nosso potencial. Se a natureza nos fez assim, acho que é para a gente se desenvolver mesmo, né? A Verdade. natureza lançou esse desafio. Você quer ser uma pessoa que simplesmente vive, ou você quer viver muito além do que desse lugar comum, com todo o potencial que a gente tem disponível? E essa é a ideia. Muito bom. Ah, muito Então, bom. beijinhos a todos.
Valeu, Anderson. Beijocas. Beijo, Rô. Foi um prazer. Convidem os amigos para o nosso webinário na quinta-feira. Compartilhem também essas informações que a gente colocou aqui hoje, que valem ouro. Mais do que ouro. São muito valiosas. Obrigado, Rô. Beijinhos. Beijos. Beijo a todos. Tchau, tchau.